Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Meus queridos, tivemos um problema técnico com a internet, mas estou aqui novamente trazendo a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Eu escolhi para o tema de hoje, guiado pelo Espírito Santo, Marcos capítulo 10, verso de número 46. Aonde retrata que um homem decidiu sair da sua zona de conforto. Ele tomou uma posição na sua vida. Ele tomou uma direção diferente. E a direção que ele tomou mudou o curso da sua história. Mudou completamente o curso da sua vida. E às vezes na nossa vida, nós temos que tomar decisões. Temos que sair da nossa zona de conforto. E nós vamos aprender com este homem 4 lições. Aonde ele vai nos ensinar que para que você receba o seu milagre, é necessário sair da zona de conforto. É necessário sair do seu conformismo. Porque este homem, ele era uma pessoa que ele tinha uma cegueira, ele não enxergava muito bem. Ele não via nada aos seus olhos físicos, mas ele era um homem muito inteligente. Porque quando ele ouve falar que Jesus está passando pela cidade de Jericó, imediatamente esse homem sai da sua zona de conforto e vai até aquele que ele acredita que pode fazer o seu milagre. E às vezes, para Jesus fazer algo em nossa vida, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que tomar um posicionamento, um direcionamento que mesmo que nós tenhamos medo, mesmo que às vezes a insegurança, as dificuldades cotidianas nos façam querer parar, você precisa sair do seu conformismo e decidir viver o milagre que Jesus tem para você. Amém? Então quero que você, se estiver acompanhando esta live, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, você acompanhe comigo, porque a Bíblia vai dizer examinar as Escrituras. Nós temos que examinar as Escrituras. Aquilo que o orador está falando, aquilo que o pregador está falando, aquilo que o missionário está falando, você precisa entender a mensagem, você precisa compreender a mensagem. Porque eu vejo muitos irmãos na igreja, o pastor fala assim, olha, abra sua Bíblia, ele lê um versículo lá, depois fecha sua Bíblia. Não, você tem que deixar a Bíblia aberta, porque você precisa examinar as Escrituras. Você tem que estar na luz da palavra, você tem que estar na luz do Espírito Santo. Então você precisa abrir a Bíblia para você entender o que está acontecendo na história. O porquê está acontecendo isso com esse homem, por que ele saiu da sua zona de conforto. A Bíblia vai dizer, conheçam a verdade e ela vos libertará. A verdade é a palavra. Quando você conhece a palavra, quando você examina as Escrituras, você recebe a libertação necessária para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E hoje nós vamos aprender com este homem 4 lições. Nós vamos aprender 4 lições, aonde esse cego vai nos ensinar que, em meio à dificuldade que ele tinha, ele encontrou formas e maneiras para poder alcançar aquilo que ele almejava. Aquele sonho que ele tanto tinha em seu coração, que aos olhos do homem parecia algo impossível. Mas para Deus, a Bíblia vai dizer, tudo é possível para aquele que crê. Amém? Marcos capítulo 10, verso de número 46. Diz assim, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, se tratando de Jesus, e saindo ele, Jesus, de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, um cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos repreendiam para que ele se calasse, para que ele ficasse quieto. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém? Até aí, nós vamos aprender um pouco dessa história e vamos tirar algumas lições a qual o Espírito Santo tem revelado ao meu coração.
O tema de hoje é: não perca as oportunidades. As oportunidades que Deus te dá. A chance que Deus coloca no seu caminho. Porque talvez essa oportunidade pode ser única e ela não pode voltar mais. Olhemos para dentro deste texto de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46, e vemos a história de um homem que ele não era bem visto pela sociedade. Era um homem que utilizava uma capa, e essa capa, ela dava o direito dele pedir esmola, dele ir e vir dentro da cidade, reconhecendo que ele era uma pessoa que necessitava de algo. E todos os dias ele pedia esmola, ele pedia maneiras para poder sobreviver. Mas, às vezes na sua vida, você tem pedido algo para pessoas e esquecido que é Deus quem pode fazer, esquecido que é Deus quem pode mudar a sua história. Claro, Deus pode usar pessoas para te abençoar, mas a bênção vem dele. Então, às vezes, você precisa ir até ele, falar com ele para que o milagre aconteça na sua vida. Para que a bênção aconteça na sua vida. É necessário que nós possamos obter um crescimento, mas para obter esse crescimento, temos que sair da zona de conforto. Você não pode ficar no mesmo lugar. Você não pode ficar na mesma situação. Porque a Bíblia está dizendo aqui em Marcos capítulo 10, no verso 46, que Jesus estava passando pela cidade de Jericó. Então esse homem, por nome Bartimeu, que era dotado de uma cegueira física, ele ouviu falar de Jesus. Ele não viu Jesus, mas ele ouviu. Olha a diferença, ele não viu, mas ele ouviu. Será que você tem ouvido Deus falar com você? Será que você tem prestado atenção na voz do Espírito Santo? Porque a Bíblia vai dizer: clama a mim, clame a mim, e vou responder. E vou anunciar coisas lindas que você não consegue nem imaginar. Mas será que você tem clamado ao Senhor? Tem buscado verdadeiramente conhecê-lo intimamente, ter um relacionamento com Ele? Será que você tem entendido os projetos de Deus para a sua vida? E nós olhamos para a história desse cego e prestamos atenção que quando ele ouve falar de Jesus, ele não olha para a sua limitação física. Ele quer receber o milagre. E às vezes na nossa caminhada nós colocamos tantos obstáculos, tantos intempéries, tantas dificuldades para que a gente possa chegar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas para a gente chegar no plano de Deus, temos que tomar uma decisão. Temos que ter um direcionamento. Esse homem, ele podia falar: olha, eu sou cego, eu não enxergo. Imagina a dificuldade. Talvez ele tinha um cajado em suas mãos para guiar ele, para que ele não viesse a tropeçar. Talvez ele foi segurando em algumas paredes, conhecendo o caminho, porque eu creio que ele não era uma pessoa nova, era uma pessoa que já tinha o conhecimento daquela localidade, já sabia onde estavam certas coisas, e muitos ali o conheciam. Mas só que ele não só olhou para a sua limitação, ele falou: eu não quero mais essa vida. Eu não quero viver mais dessa forma. Eu não quero mais ser essa pessoa que eu estou sendo. Eu quero uma vida diferente, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero mudar. Eu quero fazer algo, eu quero poder ver as árvores, eu quero poder ver o céu, eu quero poder ver as pessoas, e talvez essa é a minha oportunidade, então eu não posso deixar passar. Veja bem, ele toma a decisão de ir até Jesus. Quando não só havia ele como cego ali naquela cidade, havia muitos outros cegos.
Mas ele decidiu fazer algo diferente. Ele decidiu tomar a decisão que mudaria a sua vida, que mudaria a sua história. E às vezes nós temos medo de tentar algo, medo de encontrar uma saída para aquela solução, que às vezes Deus está te dando, através de uma mensagem, através da palavra, através de um sonho, através de uma profecia. Deus tem promessa em nossa vida. Mas você precisa se capacitar, você precisa ir à luta, você precisa acreditar na promessa que Deus tem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E tudo é possível para aquele que crê. Se você crê que Deus está com você, que Ele está no controle da sua vida, Ele vai te ajudar a vencer esses obstáculos, esses medos, essas dificuldades. A Bíblia fala que mesmo com as suas limitações físicas, esse homem, ele saiu da onde ele estava. Ele saiu do meio da cidade de Jericó. Uma cidade que tinha muitas pessoas enfermas, muitas pessoas incapacitadas. Mas quando alguém decide fazer algo diferente, talvez chamou a atenção de outras pessoas. Mas você não pode só apenas chamar a atenção, você precisa fazer algo. Porque tem pessoas que sabem que as coisas acontecem, que divulgam as coisas que acontecem. E tem pessoas que fazem algo acontecer. Qual dessas pessoas nós estamos sendo? As que fazem as coisas acontecer, as que divulgam, ou as que sabem que as coisas acontecem? Ah, eu fiquei sabendo que fulano fez isso. Ah, eu fiquei sabendo isso. Olha, eu estou entendendo esse rapaz, ele vai chegar lá. Mas ó, a última parte, fazer acontecer. O que você está fazendo para Deus mudar a sua vida? Que direção você está tomando? Meus irmãos, eu sempre falei para Deus, Deus, eu quero te servir, eu quero andar nos seus caminhos. Mas bastou eu dar um passo de fé, como diz um amigo meu. Quando você dá um passo, sai da sua zona de conforto, automaticamente Jesus passa a caminhar com você. Quando eu dei um passo de fé, eu comecei a conhecer a Cristo. Eu comecei a buscar a face do Senhor. Só que nós temos que dar um passo de fé. Você não pode permanecer no mesmo lugar que você está. Você não pode ficar só divulgando as coisas dos outros. Você não pode só ficar falando o que está acontecendo. Você tem que fazer alguma coisa. Seja alguma coisa mínima. Talvez pequena aos seus olhos, mas talvez é grande aos olhos de Deus. Você já falou de Jesus para alguém hoje? Você já perdeu a vergonha de falar para alguém que Jesus ama ela? Você já chegou dentro da sua casa, pregou o evangelho? Olha, mas eu sou ruim em falar, eu não sou muito boa nas palavras. Mas as palavras quem dá é Deus. Veja, o milagre quem faz é Jesus, mas quem toma a posição de sair da zona de conforto foi Bartimeu. Foi Bartimeu que decidiu sair da zona de conforto. Foi Bartimeu que decidiu tomar um posicionamento. Bartimeu era um homem de atitude. As atitudes revelam mais sobre você do que as palavras. Você tem que parar de ficar falando, você tem que fazer alguma coisa. Ele era cego fisicamente, mas ele tomou uma decisão. Ele foi um homem de atitude. Ele sabia que Jesus estava passando por aquela cidade. Ele sabia que talvez essa era a oportunidade da vida dele. Era a chance da vida dele. E quantas pessoas estão perdendo as oportunidades que Deus te dá? Quantas pessoas estão parando no tempo por medo, por insegurança, por dúvida, por incerteza? Bartimeu, ele só tinha uma certeza: se eu ficar no mesmo lugar que eu estou, eu vou continuar sendo quem eu sou. Olha como isso é forte.
Se eu ficar no mesmo lugar que eu estou, eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero ficar preso a esse passado. Eu não quero ficar preso a essa dor que me assombra. Jesus estava passando por ali. E todos os dias Jesus está passando pela minha vida, pela sua vida, dizendo: eu posso entrar na sua vida? Eu posso fazer morada? Eu posso te ajudar a mudar essa situação, meu filho e minha filha. Mas muitas das vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Não queremos buscar a face do Senhor. Queremos as coisas que aconteçam como um passe de mágica, mas não é assim. Você precisa buscar, você precisa orar, você precisa entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo. Para de ficar anunciando somente o que os outros fazem, divulgando o que está acontecendo. Está na hora de você fazer algo para você. Está na hora de você fazer algo para a sua vida. Bartimeu podia ficar se lamentando: olha, eu sou cego. Se eu pudesse, eu ia lá. Se eu pudesse, eu saía daqui e ia lá. Mas eu sou cego. Mas não, ele não olhou para essa limitação. Ele falou: não, essa é a oportunidade que eu tenho, essa é a chance que eu tenho. Então eu preciso fazer algo, eu preciso mudar essa rota da minha vida. Às vezes nós começamos a colocar obstáculos, começamos a colocar circunstância, como fez Moisés. Senhor, eu sou pesado no meu falar. Eu não sei se eu devo ir para o Egito, para essa missão que o Senhor está me confiando. E Deus fala para ele: Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés, foi eu quem fiz a boca do homem. Eu só preciso que você saia da sua zona de conforto, Moisés, e vá fazer aquilo que eu estou ordenando para você fazer. O medo é algo que está na nossa natureza, mas a coragem também. Você pode ter medo, sim, mas você não pode ser prisioneiro do medo. Você não pode ficar aprisionado nesse medo, nessa insegurança. Se Deus te chamou para algo, se Deus quer fazer algo na sua vida, mas depende de você. Se você está no vício das drogas, no vício da prostituição, nos vícios que estão te prendendo de estar mais perto de Deus, ore ao Senhor, mas também faça algo. Fuja da aparência do mal. Fuja da presença do inimigo. Busque a Deus, se aproxime dele, faça com que ele seja o seu melhor amigo. A Bíblia fala que aqueles que são amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Então, quando você ama só as coisas do mundo, você não é amigo de Deus. Você precisa ser amigo de Deus, você precisa buscar a face do Senhor. Então Bartimeu, ele era um homem de atitude, era um homem perseverante. Eu sou cego dos meus olhos, mas eu vou tomar uma atitude de fazer algo diferente. Persevere. Persevere no seu milagre, persevere na sua cura, persevere na sua libertação, persevere. Talvez não venha do dia para a noite, mas faça algo. Eu vi uma frase de Billy Graham, um grande pregador, que ele fala assim: às vezes você está ali lutando para fugir da aparência do mal, lutando para você não cair naquela tentação. E Deus do alto céu está vendo o quanto você está se dedicando a não cair naquele pecado para agradá-lo. Então Deus conhece quando você quer mudar, quando você verdadeiramente quer ter uma vida perto do Senhor. Mas você precisa mudar e ser perseverante no seu sonho, no seu ideal. Quantos estão vivendo coisas que muitas das vezes Deus não quer que aquela pessoa viva só aquilo. Deus quer que ela almeje algo mais. Mas a pessoa prefere ficar naquele mundo,
naquela bola fechada, sabe? Ah, é só isso que eu quero viver. Não. Deus quer que você cresça, que você amadureça, que você persevere. Bartimeu, ele era cego dos olhos, mas era um homem inteligente. Porque mesmo com a sua cegueira física, ele decidiu sair da zona de conforto, sabendo que ele poderia encontrar obstáculos. Porque você vai encontrar obstáculos quando você decidir lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais, pelos seus objetivos. Mas Deus sempre vai criar situações para que você chegue e conquiste aquilo que Ele tem para a sua vida. Bartimeu também era um homem perseverante, que nem eu falei. Persevere no seu milagre. Persevere naquilo que você acredita. Jesus, ele quer que você mude a sua rota, mas só depende de você, só depende de mim, para que Deus faça algo. Jesus quer realizar sonhos de pessoas, mas para isso você precisa ir até Ele. Tem tantas pessoas que Deus quer realizar tantas promessas, mas a pessoa fica naquela mesma vida, naquela mesma situação. Ela não faz algo para que aquilo aconteça. Ela acha que aquilo tá bom e é isso. Mas Deus tem algo sempre melhor preparado para aquele que Ele ama. Mas tudo acontece quando você tem atitude e você persevera naquilo que você acredita. Terceira coisa, a primeira foi: Bartimeu era um homem de atitude. Ou seja, ele era um homem que mesmo com as suas limitações físicas, mesmo com a sua cegueira, ele decidiu não ficar vivendo algo que ele já vivia há muitos anos. Ele decidiu viver algo diferente. Ele decidiu ir até Jesus. Ninguém o obrigou, ele decidiu ir até Jesus. A segunda coisa, ele era perseverante. É difícil as batalhas, é difícil as lutas. Mas se você continuar, você ser perseverante nos seus sonhos, Deus vai fazer na sua vida. E agora a terceira coisa, sabia o que queria. Você tem que orar sabendo o que quer. Coloque em detalhe o seu pedido. Não fica rodeando. Olha o que está escrito aqui, ó. Verso 49 de Marcos 10. Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com ele. Eu quero abrir um parênteses aqui. Porque no versículo de número 46, a Bíblia diz assim que uma grande multidão cercava Jesus. E quando Bartimeu tentou chegar perto de Jesus, você pode ler o texto, Marcos capítulo 10, verso 46. A multidão mandou ele ficar calado. A multidão mandou ele ficar quieto. A multidão mandou ele parar de atormentar a Jesus. A multidão são as pessoas que não querem que você chegue nos objetivos que Deus tem para a sua vida. São pessoas contrárias que querem só te deixar para baixo. Ah, isso não é para você, para com esse sonho. Isso é muito grande para você, você não vai alcançar esse objetivo. Essa é a multidão. Mas Bartimeu começava a gritar. Quanto mais a multidão falava para ele ficar quieto, ele perseverava. Ele falava: não, Jesus, filho de Davi, olha aqui, tem misericórdia de mim. Reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. E a multidão gritando para ele ficar quieto. Fica quieto, Bartimeu, fica quieto, você está atrapalhando os ensinamentos do mestre. Mas Bartimeu ali, perseverando. Ele podia ficar quieto, ele podia falar: nossa, é verdade, ele não vai olhar para mim. Ele não vai me enxergar. Mas não, ele perseverou. Ele foi até o final, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante. Olha o que a Bíblia diz. Jesus parando disse que chamasse. E chamaram o cego e disseram: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Olha que interessante, vamos pegar esse parênteses. A mesma multidão que mandava ele ficar quieto,
é a mesma multidão que tem que ficar em silêncio, porque Jesus está chamando ele. Meu Deus, é forte. A mesma multidão que diz para você parar, para você desistir, tem que olhar para você e falar, realmente, Jesus é na vida desse moço. Jesus é na vida desse homem, dessa mulher, dessa moça. Eu achava que ele nunca ia realizar esse sonho. Mas porque ele perseverou, porque ele acreditou, Bartimeu foi chamado por Jesus. Meu Deus. Na nossa caminhada, eu falo por mim mesmo, quantas pessoas não acreditavam no meu chamado? Não, você não tem jeito, você não leva jeito para isso. Você tem que ter um chamado, você não tem jeito, você não fala como, você não sabe como falar, como ser um pregador. Quantos não eu ouvi na minha vida? E se eu tivesse desistido? Ouvindo não de homens renomados, pregadores renomados, que falavam, não, você não leva jeito, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que melhorar na sua fala. Sabe? E eu, por um instante, eu ficava desanimado. Mas eu não desisti. E quantos estão perdendo seus sonhos por causa da palavra do homem? Quantos estão perdendo seus sonhos por causa da palavra do homem? Por causa das palavras negativas? Você é incapaz, você não vai chegar, você não tem a maneira certa de ser algo que você sonha ser. Meu Deus. A mesma coisa estava acontecendo com Bartimeu. Bartimeu, a multidão estava gritando, Bartimeu ali. Imagina ele lá, talvez ele era um homem alto, talvez ele era um homem pequeno, mas ele estava ali gritando, e a multidão, fica quieto, se cala. E de repente Jesus fala, manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Aí aquelas pessoas que viram, olha que interessante, aquelas pessoas que ficavam mandando ele ficar quieto, vai ter que ir lá chamar ele para quê? Porque Jesus está mandando chamá-lo. É lindo, é lindo. É lindo o trabalhar de Deus. É lindo o trabalhar de Deus. Essas são uma das lições que nós temos que aprender. Persevere. Se Deus tem uma chamada na sua vida, se Deus prometeu algo para você, se é de Deus, vai acontecer. Mas você precisa acreditar nos seus sonhos. Você precisa acreditar naquilo que foi confiado a você. Há muitos anos atrás, eu ainda era professor de dança, eu ainda estava no mundo. Muitas pessoas chegavam em mim e falavam, um dia você vai ser um pregador do evangelho. Eu te vejo de terno, eu te vejo pregando a palavra. Mas a promessa passa pelo teste do tempo. Não é na hora que a gente quer. É no tempo que Deus quer. Mas só que, quando Deus começou a trabalhar no meu coração, começou mudando algumas coisas em mim, aí eu comecei a buscar conhecer Jesus. E essa promessa tem se cumprido na minha vida. Para a glória de Deus. Esta promessa tem se cumprido na minha vida porque eu decidi sair da minha zona de conforto. Quantos pastores falaram para mim, você não leva jeito para pregar o evangelho? Eu já escutei de um pastor que eu não era um pregador, eu era um contador de histórias. E naquele momento eu fiquei um pouco triste. Mas por eu examinar as escrituras, eu lembro que Jesus contava parábolas. Ele contava histórias para ensinar o teu povo, para ensinar os seus discípulos. E aí eu comecei a me alegrar, eu falei, realmente, eu sou um contador de história. Realmente eu conto as histórias
de Jesus para as pessoas, para que elas sejam alcançadas de uma forma simples e eficaz, sem rodeios. Então, meus amados, persevere. Persevere no seu sonho, persevere nos seus objetivos, persevere na promessa que Deus tem na sua vida. Persevere e não desista daquilo que Deus confiou em suas mãos por causa da palavra do homem. A multidão apertava Jesus, mas somente teve um que teve coragem de chegar e falar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, me cure, me liberte. Somente um teve essa necessidade. Às vezes as pessoas estão tão interessadas em ver o milagre dos outros e esquecem que Deus tem uma promessa na sua vida. As pessoas estavam ali vendo os milagres, talvez tinha alguém muito pior do que Bartimeu. Mas ele foi lembrado nesse texto, ele foi lembrado nessa história. Porque ele decidiu passar por cima dos seus medos, da sua dificuldade, da sua insegurança, para alcançar o seu milagre. E quando Jesus manda chamá-lo, olha que interessante. E quando Jesus chamou Bartimeu no verso 50, a Bíblia vai dizer: e ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lembra que eu falei que a capa era uma maneira, uma forma da identificação daquela pessoa, se ela tivesse alguma maneira de ser reconhecida por causa do seu problema. No caso do Bartimeu, ele era uma pessoa que ele vivia pedindo esmola, ele vivia mendigando, vivendo do resto de pessoas que davam ali para ele, uma esmolinha aqui, outra aqui. A gente não sabe a dificuldade de Bartimeu, a Bíblia não relata. Então eu não posso atribuir outras coisas que não estão na Bíblia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia só fala que ele mendigava, que ele tinha as dificuldades dele. E ele usava uma capa que o governo lhe dava para reconhecimento da população, das pessoas que estavam ali. E quando Jesus manda chamar, o que ele faz? Imediatamente ele faz o quê? Ele joga a sua capa no chão. Ou seja, eu não quero mais viver das migalhas do meu passado. Eu quero viver as bênçãos de Deus para o meu presente. Está na hora de você esquecer as coisas velhas. Abandonar aqueles pecados de estimação. Está na hora de você esquecer as coisas que estão amarrando a sua vida. Porque Bartimeu imediatamente fala: não, eu não quero mais usar essa capa. Eu não quero mais ser essa pessoa. Ele me chamou, então eu não quero mais ver essa vida. Se ele me chamou é porque ele vai me curar. Olha a fé desse homem. Imediatamente ele se desfaz da sua capa, a capa que era reconhecida por todas as autoridades do governo de Jericó. Ele decide tirar aquela capa. Para de ficar pensando no seu passado, para de ficar olhando para as coisas que não deram certo. Começa a ver aquilo que Deus quer fazer para você futuramente, no seu presente. Salomão vai dizer: não leve em conta, dizendo que os dias anteriores é melhor do que o presente. Você não tem ideia do que Deus ainda pode fazer. Mas tudo acontece quando você toma uma decisão. A Bíblia fala que ele ainda não tinha recebido o milagre, mas ele se desfez da sua capa. Porque ele já acreditava que ele seria curado. Não fique preso às coisas antigas. Não fique presa às suas dores antigas. Você tem que usar o seu passado para curar a ferida de alguém. Você tem que usar o seu passado para transformar a vida de alguém. Você tem que usar o seu passado para testemunhar para as pessoas, não para ficar remoendo. Tem muitas pessoas que estão com câncer, muitas pessoas que estão enfermas, e talvez alguma coisa que ela está guardando. Porque quanto mais você guarda coisas, mais doente você fica.
mais enferma você fica. Porque tem muitas doenças que são físicas, mas tem muitas doenças que são espirituais. E os cientistas falam que quanto mais você lê a Bíblia, menos depressão, ansiedade, essas coisas você vai ter. Tem um estudo que fala a quantidade de dias que você lê a Bíblia. Você está entendendo? Porque você está se alimentando, você está se fortalecendo, você está entendendo o projeto de Deus na sua vida, a orientação que Deus tem para a sua vida. Bartimeu era cego dos olhos, mas ele era inteligente porque ele saiu da zona de conforto. O que você está fazendo com a sua vida permanecendo no mesmo lugar? Ah, mas eu não tenho recursos, eu não tenho isso. Faça a sua parte. Se Deus achar que você merece aquilo que você almeja, Ele vai criar meios e situações para que a bênção chegue na tua casa. Para que a bênção chegue na porta da tua casa. Mas você precisa fazer alguma coisa. Para você realizar seus sonhos, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado no mesmo lugar. Precisa mudar a sua rota. Então Bartimeu, ele ensina pra gente que ele era um homem de atitude, ele era um homem perseverante, e a terceira coisa que ainda não falei, que ele não colocou rodeios quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Tem pessoas que não sabem nem o que quer. Se Jesus perguntar para você hoje, o que queres que eu te faça? Ah, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Ah, eu não sei, é tanta coisa. Não. Você precisa saber o que você quer. Você precisa ter verdadeiramente a certeza daquilo que você quer para a sua vida. Você precisa verdadeiramente entender o que você sonha, o que você projeta em seu coração. Porque olha que interessante, Jesus falando, o que queres que eu te faça? Verso 51, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Ele não colocou rodeios. Ele não ficou falando, eu queria ser rico, eu queria ter uma boa casa, talvez um bom casamento. Naquele momento, a necessidade de Bartimeu era a cegueira física. Então ele falou, eu quero enxergar. E às vezes nós queremos, colocar, eu quero isso, eu quero aquilo. Você precisa ver a necessidade que você está enfrentando agora. Porque em nome de Jesus, como profeta de Deus nessa terra, eu creio, se você falar, Senhor, eu quero isso, e determinar, e certificar, e carimbar aquilo que você quer, e estiver dentro do plano, do projeto de Deus, vai acontecer na sua vida. Eu tenho certeza. Sem sombra de dúvida, sem rodeios. Nós precisamos ter certeza do que queremos. Eu quero ganhar almas. Eu quero levar a palavra, eu quero aprender mais da Bíblia. Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter isso. Fale a verdade para Jesus. Fale com convicção o que você quer. Porque Ele sabe, Ele conhece, sonda todos os seus pensamentos. Antes mesmo que você retrai alguma palavra da sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Mas Ele quer ouvir. Todas as vezes que Jesus se deparava com uma situação de enfermidade, algo que precisava ser curado, Ele falava, o que queres que eu te faça? Sabendo que a pessoa necessitava daquilo. Mas Jesus sempre faz questão de ouvir da nossa boca. O que você está precisando? É verdadeiramente isso que você quer? É verdadeiramente isso que você está almejando? É para que você quer isso? É para sua própria vontade? Ou para benefício do reino de Deus? Nós temos que impor essa mentalidade. Eu sempre falo, Deus, eu quero pregar a palavra, mas eu não quero ser uma pessoa reconhecida nos holofortes. Eu quero ser uma pessoa que o evangelho chegue, que as pessoas sejam alcançadas, as vidas sejam transformadas. Esse é o meu sonho. Que aonde eu chegar, mesmo que seja um minuto,
Ou até talvez um dia, um ano, não sei, que através da minha vida, alguma coisa seja transformada na vida daquela pessoa. Que eu possa plantar a semente, mas que Jesus possa germinar para que aquela semente venha frutificar e dar muito mais frutos. Esse é o Evangelho. É isso que nós temos que almejar em nossa vida, algo que beneficia o reino de Deus. E a quarta coisa, a primeira coisa, vocês que estão acompanhando a live, nós estamos aprendendo sobre a história de Bartimeu, o cego de Jericó. Aprendemos aqui 4 lições. A primeira lição, Bartimeu era um homem de atitude, ele saiu da zona de conforto. A segunda lição, perseverante, a multidão mandou ele ficar quieto, mas ele perseverou. A terceira coisa que nós falamos agora, ele sabia o que queria. Você sabe o que você quer? Você sabe o que você almeja para a sua vida? Nesse momento. É nesse momento. Imagina Jesus chegando para você no seu sonho, ou até mesmo usando uma pessoa falando, ó, Deus manda eu te dizer, o que você pedir eu vou fazer na sua vida. Você sabe? Você vai ter a convicção do que você quer? Porque você não pode colocar mais rodeios nos seus pedidos para Deus. Você tem que falar a verdade para Ele. Você precisa ser sincero naquilo que você realmente quer. Senhor, eu quero ganhar alma. Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais paciente. Eu quero ser uma pessoa mais calma. Senhor, eu quero mudar a minha mente de certas coisas. Eu quero ser uma pessoa mais forte espiritualmente. Você sabe o que você quer? Tem que saber o que você quer. Você tem que ter a certeza do que você quer. Para que Deus faça. Pedindo alguma coisa ao Senhor, Ele jamais vai negar você. Ainda mais se for algo que beneficia o reino de Deus. Agora vamos aprender a quarta lição. A quarta lição, Bartimeu era inteligente no seu pedido. Sabe o que é você ser inteligente no seu pedido? Quando você sabe o que você pede, até aquilo que você não pediu, Deus te dá. É lindo, não é? Quando você tem a resposta certa daquilo que você quer, até aquilo que você não pediu para Deus, Deus te dá. Tá entendendo? Vamos usar a história de um homem chamado Salomão. Quando o seu pai Davi já estava velho, ele dá uma ordem ao seu filho: filho, o Senhor Deus é contigo. O meu Deus será contigo. Faça a obra do Senhor. E aí Davi faleceu, morreu. E Salomão ficou desesperado, porque ele nunca conheceu um homem com tanta sabedoria para governar Israel como seu pai. Imagina ali o desespero, porque Davi também era o juiz, ele tomava conta das ordenâncias do palácio, das circunstâncias que aconteciam ali de acordo com o que traziam para ele. Imagina, e a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão e perguntou: Salomão, pede o que quiseres, que eu farei. E Salomão podia falar: eu quero ser rico, eu quero ter isso, Claro, Salomão já era uma pessoa de posses, mas ele podia pedir muito mais. Eu quero ter algo que ninguém tem, eu quero chegar onde ninguém chega, sabe? Mas não. Ele fala: Senhor, o meu pai guiava Israel com tanta sabedoria, com tanto discernimento. Eu quero pedir sabedoria para guiar esse povo. Eu quero pedir sabedoria para cuidar dessa nação. E Deus sabia do coração de Salomão, mas ele queria ouvir da boca dele.
E a Bíblia diz que Deus fala, olha, por você ter pedido algo que não fosse para o seu bel prazer, mas para guiar o meu povo, eu vou te dar coisas maiores que você imagina. E hoje você será um dos homens mais sábios que dirigiu Israel. E assim a Bíblia se fez. Salomão é hoje conhecido como um dos homens mais sábios, como o rei de Israel. Falhou em alguns momentos, mas nós aprendemos com Salomão que Deus deu sabedoria para ele guiar um povo, uma nação, conversar com todas as províncias que estavam ali em volta. Olha como que Deus fez na vida de Salomão. E ainda Deus deu muitas riquezas. Salomão nunca levantou uma espada para guerrear contra ninguém. Você consegue entender isso? Porque ele pediu para Deus sabedoria para guiar o seu povo. Então nós temos que ter sabedoria no nosso pedido. Senhor, eu quero que o meu filho saia das drogas, mas faça dele um canal de bênção, faça dele um missionário, um pregador, um homem de Deus. Senhor, eu quero que a minha filha saia da prostituição, quero que ela saia dessas vidas, dessas amizades, mas faça dela uma missionária. Por mais que eu passe pouco tempo com a minha filha, mas eu vou saber que ela está pregando na África, que ela está pregando nos países aonde o Senhor enviá-la. Então nós temos que ter esse discernimento no nosso pedido. Você não pode pedir algo para você mesmo. Ah, Senhor, eu quero pregar o evangelho porque eu quero ser o melhor, a pessoa que tem mais sabedoria de todos. Eu quero poder ensinar todo mundo. Não. Eu quero ensinar o evangelho e que outras pessoas possam aprender o evangelho, ensinar outras pessoas a ser discípulos de Jesus. Porque nós somos discípulos de Jesus. E se ele tirar o sopro de vida, acabou. Nós não temos mais nada. É por isso que eu digo, sejamos humildes, amemos o nosso próximo. Porque talvez aquela pessoa que está naquela pelejo, naquela luta, ela só está precisando de uma orientação de alguém. Ela só está precisando de uma ajuda de alguém. Não façamos como essa multidão, que quando Bartimeu chegou diante da multidão, a multidão mandou ele ficar quieto. Não façamos dessa forma. É por isso que muitas pessoas saem da igreja. A ovelha está ferida, a ovelha está machucada. Em vez de você tratar, de você cuidar, você quer repreender, você só quer apontar. Você precisa entender o que está acontecendo com aquela ovelha. Você precisa ir na raiz do profundo daquele problema. É por isso que muitos líderes espirituais hoje em dia, infelizmente, estão perdendo o seu rebanho. Nós olhamos para dentro da Bíblia, a gente fica impressionado. Jesus ia em lugares que homens doutrinados à lei de Moisés, à lei mosaica, eles não entravam. E quando Jesus entrava para fazer algo diferente, eles falavam, por que ele foi lá? Sabe o que me chama a atenção? Quando alguém quer fazer algo diferente, as pessoas querem reprimir. Não, você não pode ir lá não, lá não é lugar, lá não é certo. Eu me lembro de uma pregação de um pastor, que eu acompanho, hoje até escutei, que ele chamava William Butler. E esse pastor, ele decidiu sair das igrejas e começou a pregar nas favelas, pregar em lugares que ninguém ia. E as congregações que tinham como a doutrina da igreja onde esse pastor estava, não aceitou isso e fizeram uma reunião com esse pastor e falou, William,
Você vai pregar onde nós queremos que você prega. Você vai estar onde nós queremos que você esteja. E se você continuar fazendo isso, você vai ser excomungado, você não vai ser mais dessa congregação, não vai ser mais dessa igreja. E o William ficou um pouco triste, mas a sua mulher, Kathleen Booth, que também era uma mulher de Deus, abanou o lenço e disse: William, não faça isso. E o William disse: não. Ele saiu da igreja, aonde as pessoas não queriam que ele levasse o evangelho. Mas aí nasceu o exército da salvação, aonde milhares e milhares de almas, que aonde ninguém ia, e também não queriam que fosse, foram alcançadas por Jesus. Quando você decide fazer algo diferente, eu estava até conversando com a minha esposa hoje, as pessoas vão te retrair. Porque enquanto você está vivendo como elas, vivendo da mesma forma que elas, você está no caminho. Mas quando você decide sair da zona de conforto, como fez Bartimeu, você começa a ser reprimido. As pessoas não querem que você faça algo diferente. Nós olhamos para a história de Neemias. Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias saiu do seu conforto, voltou para Jerusalém, e os muros estavam tudo caído, tudo destruído, e ninguém fazia nada. E ali estavam certos homens, Sambalate, Tobias, e vendo aquilo lá, falou: deixa aí do jeito que tá, ninguém, tô nem aí não. Aí veio alguém que decidiu fazer algo diferente, aí eles começaram a afrontar, eles começaram a causar dissensões, brigas, para poder fazer com que Neemias parasse o projeto. Não tem quem faz, aí quando chega alguém que quer fazer, as pessoas querem parar. Querem parar aquela pessoa, não, ela não pode fazer isso, não, vamos continuar do jeito que estava, assim estava bom. Aí chega alguém para fazer algo diferente, aí alguém que está ali fala: não, não mexe nisso daí não, deixa assim mesmo, deixa caído. Não, eu vim aqui para erguer. E a Bíblia fala, que Jeremias fala: eu estou numa grande obra e por isso eu não posso parar. Estou numa grande obra que o Senhor confiou a mim e por isso eu não posso parar. O evangelho não pode ser só pregado dentro das igrejas, o evangelho tem que ser pregado nas ruas, nas redes sociais, tem que ser pregado no seu trabalho. Não importa, a verdade tem que ser dita. Só que infelizmente eu estava estudando a história de Paulo. Paulo, por querer fazer a vontade de Deus. Outros pastores que pregam, que é usado, a mídia começa a maltratar, a apontar, sabe? Porque está fazendo algo diferente. Mas isso é bíblico. Jesus, quando fez algo diferente, foi levado à cruz. Jesus, quando decidiu fazer algo diferente, foi levado à cruz. E os discípulos também, quando decidiu fazer algo diferente, morreram de formas brutais, porque decidiram fazer algo diferente. Aonde ninguém fazia, aonde ninguém entrava, eles decidiram entrar, eles decidiram fazer. Então começou a incomodar. E quando você incomoda, as pessoas, aí o inimigo começa a se levantar. Porque enquanto você está fazendo a mesma coisa, quando você está fazendo igual a todo mundo, o inimigo não se levanta. Mas quando você decide fazer algo diferente, ele fala: opa, aquele ali vai dar trabalho, aquele ali nós temos que dar trabalho para o inferno. Ao ponto do diabo ficar: eu preciso achar uma situação para atrapalhar a vida daquela moça, daquele rapaz, porque ele está dando trabalho, está ganhando almas. Tá entendendo? Infelizmente, eu estava vendo eu fico vendo muito vídeo, eu fico, sabe, lendo alguns os textos. Hoje eu estava lendo Coríntios, e eu estava pensando: meu Deus do céu, como que pode? Como que pode a gente servir a Deus com tanto amor, com tanto desejo, querendo o bem das pessoas? E infelizmente, as pessoas não entenderam
que o que nós estamos fazendo é para mérito do reino de Deus. Elas não entendem. E voltando ao texto, olhamos para Bartimeu. Bartimeu decidiu ir até Jesus, decidiu largar sua capa, decidiu mudar sua rota, e ele teve a sua história mudada. Porque Jesus fala no verso de número 52. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. O milagre de Bartimeu não aconteceu quando ele falou com Jesus. O milagre de Bartimeu aconteceu quando ele teve fé. Quando ele foi até Jesus, quando ele enfrentou as dificuldades físicas, psicológicas, mentais. Porque eu tenho certeza que no meio dessa multidão alguém falou para ele: sai daqui, seu cego. Sai daqui, o que você está fazendo aqui, rapaz? Some desse lugar, você não é bem-vindo aqui, você não é bem-quisto aqui. Olha a capa que você está usando. Mas não, ele continua ali. Ele continua ali. E é isso que eu quero que você guarde na sua mente. Faça algo diferente para Deus. Não faça somente o que o homem te pede, faça o que Deus determinou. Só que vem as lutas, vem as retaliações, vem. Infelizmente, as pessoas só querem pregar um evangelho de facilidade, que tudo vai dar certo. Meu Deus, vai ler Bíblia. Vai dar certo sim, mas você vai ter prova, vai ter dificuldade. Quanto mais você ir contra o mundo, contra as leis do mundo, contra as coisas que as pessoas só querem fazer o mesmismo, você vai ser caluniado, você vai ser apontado. Eu estava vendo um pastor que ele é muito usado para curar, para libertar, sabe? E as pessoas começaram a se levantar contra ele, levantando calúnias, só porque ele prega a palavra, porque ele prega a verdade, porque ele aconselha as pessoas, ele fala sobre não pecar, sobre o que o pecado atrai. A minha esposa mostrou esse pastor para mim, eu comecei a seguir ele, e eu achei interessante. Ele tem sido apontado de várias formas. Então eu digo para vocês que quanto mais você pregar o evangelho, falar a verdade, mais caluniado, mais provado você vai ser. Mas só que aprenda uma coisa, isso mostra que você está no caminho de Jesus. Isso mostra que você está no direcionamento da palavra de Deus. Medite no evangelho, para de ficar acreditando em tudo que os outros falam. Leia a Bíblia, estude a palavra. Tem coisas que a gente vê, fica indignado, meu Deus, como que pode isso? E as pessoas estão ali, sabe? Ah, é isso mesmo? Será que é isso? Não. Cuidado, cuidado. Leia a Bíblia. Algum tempo Deus está falando comigo, você é diferente. Então faça a diferença, não espere o outro aceitar. É isso, irmão. É isso. Pronto. Faça a diferença. Irmã, quando... Vou falar aqui um breve testemunho para vocês... Quando eu recebi a chamada para um dia ser um missionário, um evangelista, um pastor, muitas pessoas falavam para mim, não, você não tem jeito, você não leva jeito para isso. Aí Deus me levou para uma cidade. Quando eu voltei, depois de algum tempo, alguns anos, as pessoas começaram a ver algo diferente em mim e começou a ver que eu tinha sido ungido a algo que eles achavam que eu não podia ser. Porque Jesus falou que o profeta não tem honra na sua pátria. Então Deus me levou para um lugar fora do ambiente que eu vivia para ser honrado por ele. Hoje eu estou de volta na minha cidade, sim. Algumas pessoas reconhecem o meu ministério. Mas quando eu vou para fora, para outros lugares, as pessoas, sabe, é uma admiração muito grande pela minha pessoa, mas para a glória de Deus. Então, é assim mesmo. Mas o que importa é fazer a diferença, não por você, mas por Cristo. Eu estava estudando a Bíblia e vendo que Paulo, muitas das vezes, não era reconhecido como apóstolo. Ele mesmo fala, em certos lugares eu não sou reconhecido como apóstolo. Mas eu sei que eu sou apóstolo, que eu recebi esse chamado. Não é um título que direciona quem você é, mas é a unção que Deus colocou pela sua vida, que Deus colocou na sua vida.
É a unção que Deus direcionou na sua vida. Então tenha isso. Tenha essa mentalidade. As pessoas querem limitar os planos de Deus. O plano é de Deus, as pessoas querem limitar. Não, você tem que parar aqui, que aqui tá bom. Como fizeram com Bartimeu. Para aqui, até aqui tá bom, não vai mais não, Bartimeu, não, eu vou até o final. Não importa o que eu tenha que passar, eu vou até o final, eu vou carregar a minha cruz. Infelizmente o evangelho é isso, é luta, é dificuldade, é prova, mas Cristo está conosco. E Bartimeu, ele recebe a sua cura. E para encerrar, a Bíblia fala, e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Além de Bartimeu ser curado, ele decidiu a caminhar com Jesus. E uma coisa interessante que talvez você não percebeu nesse texto, que no capítulo 11 está escrito na epígrafe da minha Bíblia, a entrada de Jesus em Jerusalém. Sabe o que Deus me revelou? Que foi a última vez que Jesus, como homem, como carne, passou por Jericó. E logo depois ele seguiu para Jerusalém, para aí sim celebrar a Páscoa, a Santa Ceia, ser condenado, crucificado e depois ressuscitou. E está vivo e reina para sempre. Olha que interessante. Bartimeu não sabia, mas essa era a oportunidade da vida dele. Era a única chance que ele tinha de ser curado. E quantas pessoas estão perdendo essa oportunidade? Ah, amanhã eu faço, talvez o mês que vem. Já viu aquelas pessoas que falam assim? Quando elas vira o ano, aí fala, o ano que vem eu vou fazer diferente. Não fez o ano inteiro. Aí quando vira um ano fala que vai fazer diferente. Meu Deus. A oportunidade está batendo a sua porta. Jesus está dizendo, faça alguma coisa para que eu mude a sua vida. Faça alguma coisa para que eu mude a sua história. Faça alguma coisa para que eu planeje e o plano aconteça na sua vida. Faça algo. Bartimeu não sabia, mas aquela era a única chance da sua vida. Você já parou para pensar que tem tantas pessoas que Deus fala, usando profetas, até mesmo fala com a própria pessoa, olha, você tem um chamado, eu tenho algo contigo, você vai ganhar almas. E a pessoa até hoje continua no mesmo lugar. Nada mudou. 10 anos, 20 anos a pessoa está lá. Fazendo a mesma coisa. Nada mudou na vida dela. Às vezes Deus está chamando ela para pregar o evangelho, mas ela quer ficar lá no banco sentado. Deus está dando conhecimento, Deus está dando sabedoria, a pessoa lê a Bíblia, estuda em casa, mas ela está lá, do mesmo jeito. E Deus está falando, minha filha, meu filho, desperta tu que dorme. Desperta, minha filha, acorda. Usa o que eu te entreguei, porque o que eu te entreguei é o suficiente para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Nós pegamos várias passagens da Bíblia. Aquela mulher também, de 2 Reis, capítulo 4, quando ela foi até o profeta Elias, falar, olha, meu marido morreu, ele era um dos profetas que morreu. Ele era um servo de Deus. Eu não tenho nada em casa, eu não sei o que eu faço, eu estou devendo. Aí o profeta fala, o que você tem na sua casa? Ah, eu não tenho nada, só tenho uma botijinha de azeite lá, nada demais, sabe? Faz o seguinte, pega aquelas vasilhas, pede vasilha dos vizinhos emprestada e vai enchendo de azeite. Imagina, talvez seja um negócio desse tamanho, mas de acordo com a fé daquela mulher, ela pegou muitas, porque o profeta falou, pega muitas. E aí ela pegou e foi enchendo aquelas vasilhas no secreto, porque a Bíblia fala que ela entrou na sua casa, só ela e os filhos, e fechou a porta. Não ficou falando para o vizinho, para o outro, só ela e os filhos.
E ali no secreto ela começou a derramar o azeite sobre as vasilhas. Aí quando as vasilhas acabam, entenda, não é o azeite, é as vasilhas, pode ler. É as vasilhas que acabam, não é o azeite. Quando ela fala, acabaram-se as vasilhas, aí os filhos, mãe, acabou. Ah, então tá bom. O azeite permaneceu lá, porque o que ela tinha era o suficiente e ela nem sabia. E o que me chama a atenção é que quando ela vai para o profeta, ela fala, olha, eu já enchi as vasilhas. O profeta fala, vende, paga as suas dívidas e aquilo que sobrou, você vive com o resto. Lembra que eu te falei? O que você tem é o suficiente? Então usa aquilo que Deus te entregou. Para de esconder os seus dons. Para de ficar com medo de buscar as coisas que Deus tem para sua vida. Fala, Senhor, me ajuda, eu quero chegar no objetivo que eu tanto sonho, que eu tanto almejo. Deus quer mudar a história de pessoas, mas nós temos que mudar a nossa mente. Bartimeu, ele saiu da zona de conforto, ele não olhou somente para a sua cegueira física. Talvez foi muito difícil para ele chegar até onde estava a multidão. Chegando lá, ele foi caluniado, ele foi apontado. Depois ele pegou a sua capa, jogou fora, porque a capa mostrava que ele era uma pessoa que necessitava de esmola. Jogou fora a capa. E depois, quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Ele tinha certeza do que ele queria. E por último, o mais lindo é que quando ele reconheceu o que Jesus fez na vida dele, ele o seguiu. E quantas coisas que Jesus faz na vida das pessoas, as pessoas não reconhecem? Quantos livramentos que Deus nos dá? A pessoa não reconhece. Deus tira da droga, tira da prostituição, tira dos presídios, tira de uma enfermidade que era incurável. A pessoa por um tempo está ali com Jesus, mas passa o tempo ela se esfria. Ela não quer mais saber de Deus. Ah, mas ela esquece o que Deus fez por ela. Ela esquece. Mas esse cego, esse homem que agora não é mais cego, a Bíblia diz que ele foi curado. Ele falou, não, eu sou tão grato a Jesus que eu vou seguir ele. Aonde quer que ele vá. Eu vou caminhar com ele, eu vou conhecer mais. Eu vou saber tudo sobre ele. E Jesus falou, vamos, vem comigo, vamos. Vamos caminhar junto. Eu quero te ensinar algumas coisas. Eu imagino sabe? Porque às vezes a forma que Jesus vivia, ele já ensinava muita coisa. Às vezes ele não precisava nem falar. A maneira que Jesus vivia ensinava muita coisa. Então nós aprendemos 4 lições com esse cego. Anota aí, se você tiver um papel, uma caneta, para você guardar isso na sua vida. Bartimeu era um homem de atitude. Bartimeu, ele era um homem perseverante. Bartimeu sabia o que queria. E Bartimeu era inteligente no seu pedido. Era um homem de atitude, saiu da zona de conforto. Era um homem perseverante. A multidão mandou ele ficar quieto, mas ele perseverou. Era um homem que sabia o que queria. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. Não colocou rodeio no seu pedido, ele sabia o que queria. E por último, ele era inteligente no seu pedido. Ele sabia o que queria. Não tinha dúvida. Então tenha essas lições em sua vida. Que nós possamos saber o que queremos. E não parar no meio do caminho porque fulano falou isso, por ciclano falou aquilo. Continua. Continua. Às vezes você não vai ser reconhecido pelo homem, mas o importante é ser reconhecido por Deus. Por Ele. Isso é o mais importante. O mais importante é a gente entender os projetos. Então guarde bem essas palavras. A minha esposa colocou aí, Bartimeu tinha atitude, era perseverante, sabia o que queria, e era isso, e inteligente no seu pedido. Então a gente precisa saber. Guarde com atenção esse vídeo. Passe para alguém que está precisando ouvir esta palavra. Uma palavra simples, uma palavra de ensinamento,
que nos dá muito direcionamento para crescermos em Cristo Jesus. Você precisa entender isso no seu coração. Se você continuar no mesmo lugar, nada vai mudar na sua vida. Não vai mudar. Imagina Bartimeu, ele era cego, ele não enxergava. Havia ali muitos outros cegos com ele, mas ele decidiu fazer algo diferente. Ele decidiu fazer algo diferente. Ele falou, não vou ficar aqui. Eu não vou permanecer nesse lugar. Chega, eu não quero mais essa vida. Para que ficar sofrendo desse jeito? Eu vou dar um jeito, eu vou mudar a minha vida. Por mais que doa, por mais que a gente às vezes tem que ser quebrado, a gente tem que ser mudado, mas a gente tem que mudar. Uma hora tem que mudar. Uma hora tem que sair da zona de conforto. Ele não tinha dúvida que Jesus ia curar ele. Mas se ele ficasse no mesmo lugar, ele não seria nem lembrado. E era a oportunidade da vida dele, porque Jesus foi para Jerusalém, como eu disse. Ele foi para Jerusalém. Jesus não voltou em Jericó. Jesus não permaneceu em Jericó. Então, às vezes, Jesus está falando, faça diferente. Então, faça diferente. Então, nós precisamos guardar essa mensagem. Guardar esse ensinamento que Jesus nos deu. Porque isso aqui não é de mim. Não é de mim, é Bíblia. Depois você pode abrir a Bíblia, confirmar, está em Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Você pode ler até o 52. Que ali você vai entender. A gente não pode mudar o que está escrito aqui. Ah, mas é aquilo, é isso. Eu vejo muitos pregadores querendo mudar a mensagem de uma forma tão, sabe? Para que isso? Fala o que está escrito. É isso que está escrito? É isso aqui, pronto. Querer mudar, mas é porque isso, porque mudou aquilo? Não, Bíblia é isso. É isso que eu estou aprendendo, é isso que eu estou ensinando. É Bíblia. Eu sou uma pessoa bem real. É sim, sim, não, não. É o que está escrito e pronto. Não tem que ficar mudando para poder falar bonito, para poder ter expressões mais conhecidas. Não, é o que está escrito, é isso. Então, tenha atitude, persevere, saiba o que você quer para a sua vida e seja inteligente no seu pedido. Amém? Essa foi a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Espero que todos tenham aprendido, porque eu aprendo todos os dias com essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que me ensinou muito. Eu tenho alguns esboços aqui que eu escrevo à mão mesmo, e Deus vai me dando direcionamentos do Espírito, eu vou escrevendo algumas coisas aqui no papel, e essa mensagem é uma mensagem que eu guardo muito, porque eu aprendi muito com essa mensagem. Ela me ensinou muita coisa, como outras mensagens que Deus nos orienta. Tenho certeza que você também já aprendeu com outras mensagens. Então, guarde isso no seu coração. Faça algo diferente para que Jesus possa mudar a sua história. Porque se Bartimeu continuasse no mesmo lugar, a vida dele continuaria sendo a mesma. Amém? Meus queridos, vamos orar. Tenho certeza que Deus já falou o que tinha que falar e vai continuar falando. Compartilhe esse vídeo. Continue comentando para que outras pessoas possam alcançar essa live. Coloque o nome de alguém que está precisando ouvir esta mensagem, porque nada é atribuído a mim, é atribuído a Deus. Só Ele quem faz tudo. Amém? Então vamos orar para que Deus possa aumentar a sua fé, que através dessa mensagem você possa mudar suas atitudes, que você possa crescer no conhecimento da graça. Amém? Sim, precisamos de pessoas com vontade de fazer a diferença, sem negociar a sua fé, para que Deus nos ajude a concluir o propósito. Amém, é isso. Obrigado pela presença de todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe poderosamente. Deus cuide de cada um de vocês. Amém, é isso aí. Que Deus abençoe. Maria Bordim, Maíta Mariane, minha esposa, Clara Freitas, as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir, Marivir, e todas as pessoas que estão nos acompanhando, que ainda vão assistir essa live. Amém? Então vamos fazer uma breve oração. E não fique apenas nessas palavras. Tenha atitude. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Jesus. Obrigado por esta palavra. Uma palavra que nos ensina que mesmo como homem tendo suas limitações físicas,
mesmo com todas as suas dificuldades. Nós não imaginamos o que esse homem sofreu, as dificuldades que ele enfrentou para chegar onde ele chegou. Mas ele saiu da sua zona de conforto, ele acreditou, ele foi um homem de atitude, ele perseverou no seu milagre, ele não ficou olhando para a multidão, ele decidiu viver uma nova história e por ele tomar essa atitude, ele teve a sua vida mudada. Que nós possamos ter isso conosco, meu Pai. Revela, Senhor, o Espírito que habita por detrás da letra. Fala conosco todos os dias, mas que nós possamos mudar a rota da nossa vida, mudar a nossa história, Senhor. Nos ajuda a ter uma vida voltada ao Senhor, uma vida voltada ao Evangelho, que possamos ler a Bíblia, examinar as Escrituras. Senhor, guarda essas pessoas que acompanharam esta live, que ainda vão acompanhar, cuida das suas casas, suas famílias. Toma em tuas mãos, Pai, cada uma dessas vidas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Receba esta palavra em seu coração, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.